Aqui nós temos uma planta típica de um sistema de abastecimento de água, nesse caso aqui uma captação superficial, que tem os conjuntos motobombas que fazem uma captação em represa. Essa água, do jeito que está no meio ambiente, a gente chama de água bruta. A gente tem que jogar essa água para uma estação de tratamento de água em que a gente vai tirar todas as impurezas presentes nessa água. Então a gente aplica diversos produtos químicos para fazer a retirada dessas impurezas. Depois a gente aplica ainda outros produtos químicos para desinfetar essa água, deixar ela com uma qualidade potável, ou seja, uma água pronta para consumo humano, e ainda aplica o flúor para a questão de prevenções dentárias aí de saúde pública da população. Com isso, a gente reserva essa água logo depois em reservatórios, logo depois do seu tratamento, armazena ela em outros tipos de reservatórios, nesse caso aqui um reservatório elevado, e a gente faz toda a distribuição de água até chegar na casa dos clientes, né, através dos hidrômetros que são registrados o consumo de água por parte da população. Então percebe-se claramente que eu tenho um custo muito alto de energia elétrica para fazer o bombeamento da parte baixa dessa água, que ela está normalmente numa represa ou no rio, bombeio isso até uma estação de tratamento de água. Na estação de tratamento de água eu tenho os custos extremamente altos de aplicação de produtos químicos, mão de obra qualificada, energia elétrica também dentro da estação para me fazer todo a desinfecção dessa água, deixar ela potável, tá? Depois eu tenho um custo de bombeamento para mandar essa água para os reservatórios, também tem um custo de energia elétrica. E depois eu tenho todo o custo de distribuição disso, que eu tenho custo de manutenções das redes, que muitas delas estão debaixo do asfalto, e quando tem um vazamento eu tenho que tirar, arrebentar o asfalto, abrir a vala, consertar a rede, fechar a vala e colocar asfalto novamente em cima. Ou seja, isso tudo tem um custo muito alto para essa água chegar até a casa do cliente. E se a gente tiver perdas altas ao longo do sistema, o que seriam essas perdas, né? Por exemplo, vazamentos, que são perdas físicas, ou se tiver ligação clandestina, que são pessoas roubando essa água e consumindo sem passar pelo hidrômetro, né? Isso tudo para mim é perda no sistema. Então eu tenho um custo muito alto, então eu não posso ter perdas altas para mim ter sustentabilidade no processo, né? E aonde estaria essas perdas? É isso que a gente vai estar falando um pouquinho agora. Vamos imaginar que eu vou ter um volume de água representado aqui por esse retângulo que está entrando numa cidade. Então eu estou tratando essa água e da estação de tratamento de água eu estou distribuindo todo esse volume de água. Eu tenho uma parcela desse volume de água que eu estou chamando de consumo autorizado e eu tenho uma outra parcela que a soma dos dois me dá então a perda de água com consumo autorizado é tudo a minha volume de água que eu joguei para o abastecimento da cidade. O consumo autorizado, eu tenho uma galera que eu chamo de consumo autorizado faturado. O que é isso? Que eu gero receita. Então eu autorizo a pessoa a consumir e ela vai me pagar um valor, que é o caso típico dos hidrômetros. As residências que têm um hidrômetro está autorizada a consumir e eu faturo através da leitura dos hidrômetros uma conta. Eu tenho um consumo medido faturado, por exemplo, eu tenho um hidrômetro, estou medindo e estou faturando. E eu tenho também situações que eu não tenho hidrômetro na casa do cliente. Eu não meço porque eu não tenho hidrômetro, mas eu gero uma receita para que o cliente me pague mensalmente. Então, por exemplo, ele vai me pagar R$ 40 todo mês em virtude dele estar consumindo água. Esse caso é péssimo para um sistema de abastecimento de água, porque se o cara está pagando R$ 40 para consumir água e não tem hidrômetro, né, ele vai consumir em exagero, ele não vai usar de forma consciente. Então, mas é um lugar que está me gerando receita. E, Luciano, tem locais isso ainda no Brasil que não mede e gera faturamento? Sim, tem muitos municípios que não têm hidrômetro instalado e cada casa paga um valor para usar aquela água. Isso é péssimo, novamente, porque eu não sei compatibilizar o indicador de perdas, porque o que é o indicador de perdas? Eu vou medir o que está saindo de uma estação de tratamento de água, vou medir a soma de todos os hidrômetros para a diferença me dar ali o que eu realmente estou perdendo. Se eu não tenho hidrômetro monitorando, eu não sei calcular as perdas de água. Então tem municípios que precisam fazer um trabalho de instalar os hidrômetros, né, nas entradas das casas para ele ter o volume micromedido. Então isso tudo, que essa parte aqui inicial, a gente chama de água faturada, ou seja, a água que me retorna com valores financeiros para me pagar o custo de energia elétrica, produto químico, mão de obra, frota, diversos insumos que eu preciso para fazer as manutenções na rede e no sistema. Parte do consumo autorizado tem uma região que a gente chama de consumo autorizado não faturado. Então, repara,
O consumo autorizado é a soma do autorizado que me gera receita, que me dá grana, e tem um autorizado que não me gera receita. Como assim? Eu autorizo alguém consumir a água e não me gera receita? Por exemplo, consumo medido não faturado. Às vezes a prefeitura do município tem um acordo com o próprio município e que as unidades públicas municipais, por exemplo, escolas municipais, hospitais municipais, às vezes pode ter algum tipo de acordo, que eu tenho um hidrômetro lá que eu meço, né? Mas tem um acordo por ser municipal que não paga. Então isso não é gerado fatura. Isso é péssimo para o sistema de abastecimento. O sistema de abastecimento tem que ter arrecadação para ele ser sustentável, né? Então existem situações que mede, mas não fatura. E o pior, nesses lugares que mede e não fatura, além de não gerar receita, muitas vezes o gestor que cuida disso nem começa a fazer uma gestão do que está sendo monitorado de entrada. Por exemplo, vamos imaginar um hospital municipal, por exemplo, que não paga a água, né? E as pessoas, às vezes, alguns funcionários ali dentro consomem água pelo fato de não estar pagando exorbitantemente, não tem uma consciência, né? Ou própria uma escola municipal ou a própria prefeitura. Então, se eu faço um controle de quantidade de água que está entrando, e aí eu, através do hidrômetro, eu chamo a gestão de qualquer uma dessas unidades e falo que o consumo está sendo alto, como que a gente pode fazer um trabalho de conscientização interna, uma vez que não está pagando, mas para usar a água de forma consciente, é necessário também. Então, por isso que o hidrômetro que tem que ter nesses locais devem ser hidrômetros adequados, dimensionados e serem dentro dos padrões para ter erros menores para poder fazer a gestão. E eu tenho um consumo não medido, que é não medido, eu não tenho hidrômetro instalado, por exemplo, e que não fatura, também não dá receita financeira. Luciano, qual é um exemplo disso que eu não meço e não faturo? Por exemplo, o hidrante. O hidrante que está no sistema público de abastecimento de água, na hora que o corpo de bombeiro precisa usar aquela água, vai usar uma água potável para apagar um incêndio, que está certíssimo, precisa apagar, mas eu não estou medindo e eu não gero receita. Isso também, para mim, já é perda de faturamento, tá? Então, daqui para baixo, ó, tudo que está aqui, daqui para baixo, que nós vamos entrar agora na parte de perdas, é tudo água que não é convertida em receita. Isso é um prejuízo significativo para o sistema de abastecimento de água. Agora nós vamos estar falando só especificamente de perda, que é importantíssimo que os gestores façam a gestão disso. Eu tenho as perdas aparentes. O que seria perda aparente? Eu imagino que eu estou perdendo aquela água, tá? Para um vazamento, alguma coisa, mas eu estou perdendo não por um vazamento, eu estou perdendo essa água por submedição. Como que seria submedição? O hidrômetro não marca corretamente, os hidrômetros eles precisam ser substituídos depois de um período de uso, porque eles começam a não marcar corretamente, então precisam ser trocados, né? E eles precisam ser dimensionados corretamente pela faixa de consumo, para que eu tenha uma medição correta, que a gente já fez até um vídeo mostrando os erros que se tem dos hidrômetros em virtude da vazão com que ele trabalha, né? Então, o consumo que é imprecisão de leitura, que é submedição, a gente chama que é uma perda aparente. E eu tenho também na perda aparente os gatos. O que são gatos? Consumo não autorizados. Aquela galera que usa água, bypassa a água pelo hidrômetro, por exemplo, né? É um gato e eu estou imaginando que não está tendo consumo naquela residência porque o hidrômetro não está girando, mas alguém está bypassando e isso para mim é uma perda aparente. Então, perda aparente é dois fatores: submedição, erros de leitura dos hidrômetros, e os gatos, que é aí as ligações não autorizadas, que me dá perda principalmente financeira para o processo, tá? E aí a gente tem ainda as perdas reais. O que seriam essas perdas reais? São perdas que são causadas realmente por vazamentos, principalmente, que eu estou perdendo aquela água. Então eu tenho os vazamentos em redes e adutoras e eu tenho os vazamentos também em ramais, né? Então esses vazamentos, aquilo ali eu estou perdendo realmente essa água de uma forma física, né? E eu tenho também os vazamentos e extravasamento de reservatórios, por exemplo. Uma bomba mandando para um reservatório que eu não tenho a automação correta, fazendo com que eu tenha um extravasamento do reservatório, e isso me dá uma perda física. Então a soma de perda aparente e perdas reais, né, me dá aí a perda reais, também chamada de perda física,
me dá o que realmente a gente chama de perdas no sistema de distribuição que a gente tem que combater. E por que que a gente tem que combater as perdas, tá? Porque a gente precisa gerenciar. Cada vez que eu tenho índices de perdas altos, eu estou perdendo em produto químico, eu gasto produto químico, conforme a gente viu, para tratar a água, e se eu estou perdendo depois isso tudo no sistema de distribuição com vazamentos, por exemplo, eu estou jogando produto químico fora. Então eu tenho um custo financeiro significativo para tratar a água. Eu também tenho economia de energia elétrica. Se eu estou gastando energia elétrica para bombear essa água até a estação de tratamento e depois para fazer a distribuição, se eu estou perdendo essa água, eu estou jogando energia elétrica fora. Então, se eu diminuo isso tudo, né, os índices de perdas, me sobra dinheiro, né, porque eu começo a não ter esse desperdício de jogar essa água fora, gastar com produto químico e energia elétrica, para me fazer a expansão que eu preciso no sistema. Então, perda hoje no sistema de distribuição de água é um indicativo de eficiência operacional. Quem trabalha num sistema que tem mais do que 40% de perda, até tem vergonha de falar que as suas perdas é 50%, 60%, porque se ele trabalha num local que tem perdas muito altas, ele não mostra que ali tem uma eficiência operacional significativa. Então, as pessoas que trabalham nesse sistema de abastecimento têm que se sentir incomodados com indicadores de perdas altas. Tem que trabalhar abaixo de 40%, e a gente está falando aqui que o nível recomendado, pelo menos, é 25%. Abaixo de 25% já está sendo aí referência a nível nacional, inclusive para liberações de recursos de governo federal e estadual, porque o governo federal e estadual vai liberar um recurso para um local que mostra que ele consegue fazer a gestão adequadamente das infraestruturas. Como que vai liberar dinheiro para um local que você fala assim, putz, o pessoal não consegue fazer a gestão das estruturas que tem na própria mão, como que eu vou liberar dinheiro para esse pessoal que não consegue ter alta performance? Então, perda é um indicativo operacional. E a gente tem aí diversos lugares, né, que principalmente fora do país, a gente pode perceber nos Estados Unidos, na Califórnia, né, São Francisco, perda de 8%, no Texas, em Houston, 14%, a gente tem Singapura com 7% de perda, Suíça com 7% de perda, e a gente tem a média hoje no Brasil em torno de 40% de perda, que eu acredito que essa média é até maior do que foi aí os indicadores estão trazendo a nível Brasil, porque as pessoas, os próprios gestores alimentam essas informações e a gente costuma falar que papel aceita tudo. Então é necessário aí trabalharmos para as reduções de perdas de água. Essa indicadora aqui da Sanasa, a Sanasa já está sendo referência a nível nacional, já tem trabalhado aí com indicadores até abaixo de 20%, essa referência aqui já está ultrapassado na Sanasa, né? A Sabesp também vem trabalhando e reduzindo para abaixo de 30% da região metropolitana de São Paulo, mostrando aí resultados mais sadios para a própria imagem da concessionária. É isso daí, precisa ter eficiência operacional, precisa ter responsabilidade com aquilo que é da distribuição, para que a gente se preocupe na retirada de vazamentos, para que a gente se preocupe em ter uma gestão da micromedição adequadamente, tirando aí a submedição, dimensionando hidrômetros adequadamente e também combatendo aí as fraudes que tem no sistema de abastecimento de água.